Bom dia, bem-vindas e bem-vindos a esse novo webinar da Fora Intelligence. Eu sou Ricardo Ribeiro, analista político da Fora Intelligence. Hoje o tema aqui do webinar é pré-largada da corrida presidencial. Estou aqui acompanhado do Sérgio Simone e do Rafael Magalhães. Eu, o Sérgio e o Rafael, a gente faz parte da equipe especial criada pela Fora Intelligence para acompanhar as eleições de 2026, com foco principal na corrida presidencial, mas também a gente vai tratar e analisar mais adiante a disputa pelas vagas do Congresso, Câmara e Senado, e também para os principais governos de Estado. É, para quem talvez alguns de vocês tenham acompanhado o nosso webinar que fizemos no final de novembro, também para falar da corrida presidencial, e estamos retomando agora o tema. Vamos fazer uma atualização aí do cenário da corrida presidencial e abordar também outros aspectos de pesquisa, de itens relacionados à corrida presidencial. Bom, desde o nosso último webinar a respeito da eleição presidencial, é, o fato principal que aconteceu foi o lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro. No final de novembro, ainda havia a incerteza a respeito de quem seria o representante do bolsonarismo na eleição presidencial. À época, ainda se discutia e com bastante ênfase a possibilidade do Tarcísio de Freitas ocupar esse espaço, mas algumas semanas depois do nosso webinar, o Flávio Bolsonaro foi lançado como candidato. No início ah, dessa trajetória do Flávio Bolsonaro, a candidatura dele foi recebida com bastante ceticismo. Nós aqui discutimos essa questão e chegamos à conclusão de que a candidatura do Flávio deveria ser levada a sério, porque se encaixava, digamos assim, na lógica política de atuação do bolsonarismo e da família Bolsonaro. E, de fato, hoje a candidatura do Flávio Bolsonaro está consolidada. Eu acho que a chance de ele não seguir adiante até o final, até realmente o período eleitoral como candidato a presidente, hoje eu diria que é mínima, para não dizer zero, e a discussão a respeito da possibilidade do Tarcísio de Freitas ser candidato está praticamente enterrada. E como muito provavelmente a maioria de vocês sabe, é, ontem saiu uma pesquisa da Atlas e mostrou um empate entre Flávio Bolsonaro e Lula no segundo turno, os dois com 46% de intenção de voto. O Flávio Bolsonaro cresceu nas pesquisas, como era óbvio que cresceria, mas cresceu de uma maneira talvez mais rápida e mais acentuada, mais intensa do que se poderia imaginar. Estamos, neste momento, numa situação de paridade, de equilíbrio na disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. É, Essa situação não é exatamente imprevista, né? Porque desde 2018, e, na verdade, desde ah, 94, né, as eleições presidenciais brasileiras são eleições polarizadas, sendo um polo sendo o PT, outro polo uma força política mais à direita, anti-PSDB, a partir de 2018, o bolsonarismo. Nas pesquisas para o ciclo eleitoral de 2026, já havia indícios de que qualquer candidato, qualquer nome que representasse a direita seria competitivo contra o Lula, eh, mas havia uma percepção de que o Flávio Bolsonaro talvez não conseguisse chegar a esse ponto que está neste momento de equilíbrio bastante paritário aí com o Lula no segundo turno. Bom, essas coisas a gente vai tratar aí mais nas conclusões.
Lá em novembro, a gente disse que atribuiu ao Lula um favoritismo de 70% contra qualquer nome representado pela família Bolsonaro. E a gente dizia, no final de novembro, que contra o Tarcísio de Freitas, o favoritismo de Lula seria apenas moderado, 55% contra 45% do Tarcísio. No final aqui do webinar, vocês vão verificar se a gente mantém ou não esse cenário de um certo amplo favoritismo para o Lula contra um representante da família Bolsonaro na corrida presidencial. É, Na sequência aqui do webinar, eu vou passar a palavra para o Sérgio. O Sérgio, no webinar passado, ele explorou a questão do eleitor pêndulo, mostrou algumas pesquisas, fez ponderações, e a principal conclusão do Sérgio no webinar de novembro foi que o eleitor pêndulo é, tem como característica ser um eleitor eh, essencialmente de baixa renda, não é um eleitor exatamente ideológico, não, por isso não dá para dizer que seja um eleitor exatamente de centro, ideologicamente de centro, mas é um eleitor de baixa renda e que, portanto, está mais sensível às condições econômicas do país no momento da eleição. Então, essa foi a conclusão do trabalho de pesquisa que o Sérgio apresentou no webinar, de novembro. Neste webinar, o Sérgio vai, explorar, usando, trabalhos que ele tem desenvolvido aí na sua carreira acadêmica, a respeito do impacto político eleitoral, de políticas sociais, providas por partidos e por governos, quanto que essas políticas sociais podem impactar na decisão de voto. Então, esse vai ser o tema que o Sérgio vai apresentar hoje. Depois, o Rafael vai é, voltar aqui com um agregador de pesquisa, com o modelo eleitoral dele, fazer algumas considerações metodológicas, mostrar alguns aperfeiçoamentos que ele fez no agregador que foi apresentado na reunião de novembro, e aí no final eu volto com as ponderações finais e conclusões, e obviamente o espaço aqui está aberto para pergunta de vocês. Vocês podem encaminhar as perguntas aqui pelo chat do webinar. Bom, está feita a introdução, esquentei aqui o assunto, então vou passar a bola para o Sérgio, que vai apresentar aí suas conclusões e análises a respeito do impacto de políticas sociais, de entregas que governos ofertam aos eleitores, e como essas entregas podem ou não impactar a decisão de voto. Siga lá, Sérgio. Obrigado, Ricardo. Quero começar dando bom dia a todos e todas. Obrigado por estarem aqui conosco nessa manhã. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, que está em tela cheia agora, né? Sim, pode E continuar. sim, como o Ricardo disse, né, no nosso último encontro, eu falei sobre o eleitor pêndulo, esse eleitor que não é. Quais são as características desse eleitorado que não é ligado fortemente, seja a força petista, lulista, seja a força à direita, bolsonarista ou antipetista, antilulista, né? E uma dessas características é um eleitor mais pobre, um eleitor sensível, particularmente a políticas sociais, né? Então, o tema que eu vou falar aqui hoje, ela tem relação com o impacto da economia no voto, mas a gente vai olhar para a economia no sentido de políticas sociais especificamente, né? E tem relação com qual é a temática da eleição que vai mobilizar uma parte do eleitorado, né? Então, eu vou apresentar aqui uma possibilidade de uma análise, uma interpretação, um flanco de interpretação que é importante para entender as eleições em geral, mas a dia 26 em particular, e a ideia é mobilizar e instigar
interesse em análise específica sobre isso, que no final depois eu vou falar um pouquinho mais, né? Então, qual que é a ideia, né? A minha apresentação aqui, né? Vou apresentar uma abordagem de interpretação e evidências empíricas de estudos feitos por mim, né? Eu sou professor de ciência política da USP, e por outros pesquisadores, então eu vou trazer resultados de outras pesquisas, papers acadêmicos publicados em revistas internacionais ou nacionais de ponta, né, para entender os prognósticos, quais são os elementos que a gente tem em mãos para entender o impacto de políticas sociais no voto. É, uma motivação dessa fala, né, desse flanco de análise, tem a ver com as políticas sociais que vão estar fortalecidas ou sendo implementadas agora no ano eleitoral, né? Então, alguns exemplos aqui, né? O Gás do Povo, que é uma distribuição de vouchers para pessoas pobres adquirirem gás de cozinha, a medida de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, a ampliação de faixas de investimentos no Minha Casa Minha Vida, o Luz do Povo, que é também isenção, descontos na conta de luz para pessoas pobres, a política do pé de meia, que já tem algum tempo vigorando, mas que atinge pessoas pobres adolescentes, crianças que estão no ensino médio. Algumas dessas políticas, além de outras que já vêm sendo implementadas, que vão ser fortalecidas agora nesse ano eleitoral, né? E o que que a ciência política, né, fazendo um resumo aqui, diz sobre esse fenômeno, esse tópico que a gente está discutindo hoje, né? Então, a ciência política diz assim, ó, eleitores usam diversos critérios para decidir a direção do seu voto. Você vai votar no partido A, no partido B, no partido C, né? Então, critérios como a ideologia do eleitor e do partido, atributos pessoais dos candidatos, a filiação partidária, influências dos grupos sociais que a pessoa pertence. Mas um dos elementos que a gente vai focar e que a ciência política chama a atenção é o impacto de políticas públicas em geral, e políticas sociais, que vai ser o nosso foco aqui, né? Então, são ações, serviços ou benefícios que o governo oferta ou deixa de ofertar, né? Então, você tem discussões que dizem assim, olha, o eleitor ele pode comparar o que o mandatário fez com o que a oposição teria feito, então ele faz um cálculo probabilístico, ainda que intuitivo, né? Sobre essa questão para avaliar quem ele vai votar, ou ele pode comparar promessas e ações futuras dos competidores para decidir em quem que ele vai sufragar naquela eleição, né? Ainda nesse debate, e um ponto importante para a gente compreender o cenário brasileiro, né? Algumas teorias, diversas teorias, na verdade, elas adotam a suposição de que os eleitores eles são míopes. O que quer dizer isso, né? Que eles sobrevalorizam o curto prazo e o bem-estar imediato. Então, quando eles vão avaliar se vão votar na oposição no governo, eles levam em consideração não os 4 anos, mas aquele período próximo à eleição, as suas condições de vida, as suas condições econômicas, a sua relação com os serviços públicos, para decidir se vota no governo ou vota na oposição. Esse é um ponto importante. O outro ponto importante, que aí eu vou chamar a atenção, que acho que é importante para a gente entender o cenário brasileiro, é que a ideia de que, ainda que em geral políticos incumbentes, mandatários, se beneficiem de políticas que eles implementam, particularmente próximo da eleição, alguns tendem a se beneficiar mais do que outros de certos tipos de política, né? Então, isso é uma literatura que chama atenção para a ideia de credibilidade daquele candidato, daquele partido, ou nesse termo técnico em inglês, né, da issue ownership. A ideia de que alguns candidatos, alguns partidos, eles detêm posse de certas áreas de políticas públicas, e isso é construído no longo prazo, e isso traz retornos com maior eficiência para certos tipos de questões. Então, isso eu vou chamar atenção também, vocês vão ver nos resultados que eu vou falar daqui a pouco. Então, o que que a gente pode projetar para a disputa de 2026 com base nessas questões, né? Então, vamos para algumas evidências de eleições passadas, né? Primeiro, aqui eu trouxe esse gráfico que foi feito pela FGV Social, né, do Marcelo Neri,
que ele mostra que a taxa de pobreza tende a cair em anos de eleições gerais, né? Anos de eleições para presidente, governador, deputado, né? Tende, de modo geral, a cair porque os governos programam, né, suas ações para nesse ano ter mais política social, né? Tem algumas exceções que são importantes, né? Então, 2018, por exemplo, aconteceu, não caiu a taxa de pobreza, 2002, 98, também tem algumas ponderações, mas geralmente quando o governo ganha é quando você tem essa queda de taxa de pobreza, né? Então, essa é um fato interessante, uma evidência geral aqui que a gente pode trazer, né? E com relação a políticas específicas, né? Então, e eleições específicas. Em 94, um fenômeno que todos, né, conhecem, o Plano Real, que teve efeitos diversos, inclusive sobre a queda da taxa de pobreza, catapultou a candidatura do Fernando Henrique Cardoso, né? E foi algo muito rápido e muito cirúrgico, assim, né? Então, esse gráfico mostra as pesquisas, diversas ondas de pesquisa de opinião, avaliação do Plano Real e intenção de voto Fernando Henrique versus Lula, né? Então, lá em maio de 94, a avaliação do Plano Real, que lá em maio, na primeira onda, né, é a linha do meio, tinha 28% de aprovação, Plano Real. E o Lula tinha 40% de intenção de voto e Fernando Henrique 17%. Depois, isso foi se transformando rapidamente, a ponto que em agosto, o Fernando Henrique ultrapassou o Lula na intenção de voto, e porque a aprovação do Plano Real foi crescendo de forma contínua, né, de forma muito forte, e levou à vitória no primeiro turno do Fernando Henrique, né? Então, isso é uma evidência também de uma política econômica com impactos sociais muito fortes, que mudou as intenções de voto em um período curto de tempo, né? Nesse debate, e é algo que daí a gente pode focar mais, né? Os estudos acadêmicos focaram muito nos efeitos eleitorais do programa Bolsa Família, né? Então, aqui, mapas que eu fiz nas minhas pesquisas, né? Mostrando, de um lado, no painel A, né, na esquerda, a porcentagem de votos que o Lula teve em 2006, no primeiro turno, pelo Brasil, pelos municípios brasileiros. Então, quanto vermelho mais forte, mais votos o Lula teve, né? Quanto azul mais forte, menos votos o Lula teve, né? Então, e à direita, a porcentagem de famílias beneficiárias do Bolsa Família lá em 2006. A gente tem quase uma sobreposição entre os dois mapas, né? Então, mostra como você tem uma correlação forte, uma associação forte entre a distribuição desse programa social e a votação que o PT teve lá em 2006. 2006 foi a primeira eleição que vigorou após a vigência do Bolsa Família, né? E esse fenômeno não ocorreu apenas naquele ano. É, o impacto do Bolsa Família no voto presidencial continuou em 2010 e em 2014. Aqui trazendo esse gráfico que foi feito pelo César Zucco, que era professor da FGV Rio, mas acabou de se mudar para Princeton. Ele nesse artigo que ele publicou numa revista internacional, mostrando, né? Então, se a gente olhar essas barrinhas, né, são os coeficientes de uma regressão, né? E todos eles, ou quase todos, né, exceto uma barrinha, lá, a última barrinha, mas todas elas estão acima do zero, né, na linha horizontal zero, indicando que diversas estimativas, seja olhando para pesquisas de opinião, seja olhando para dados dos municípios, não só o Lula, mas a Dilma Rousseff também teve mais votos conforme mais beneficiários do Bolsa Família existiam naquele município ou reportaram em pesquisas de opinião, né? Então, é algo que persistiu no médio e longo prazo, essa correlação. E aqui, trazendo para um período mais recente, né, e que torna mais interessante a gente pensar essa questão e pensar o cenário atual, que quando em 18 o Bolsonaro ganha a eleição para a presidência e ele faz
e na campanha de 18 ele falou assim, olha, vou manter o Bolsa Família, o PT faz uma espécie de terrorismo eleitoral, falando que eu vou acabar com o Bolsa Família. Não, eu vou manter, vou fazer uma 13ª parcela do Bolsa Família. Bolsonaro falava isso, de fato ele fez em 2019, e que no final do governo dele, depois que teve o auxílio emergencial, né, no final da pandemia, depois do fim da pandemia, né, o Bolsonaro ele fez várias políticas, né, ele fez várias emendas constitucionais para ter um espaço fiscal para fazer várias ações, e dentre elas ele substituiu o Bolsa Família pelo programa Auxílio Brasil, né? E no meio do ano de 2022, ele não só depois de ter feito essa alteração desse programa, ele aumentou o valor do benefício para R$ 600 no meio de 2022. Antes da pandemia, o Bolsa Família valia R$ 190, ou seja, então o Bolsonaro aumentou bastante o valor do benefício, né? E ele fez essa medida, mas ele programou, né, do ponto de vista orçamentário, que esse aumento para R$ 600 iria vigorar até dezembro de 22, né? Então, até o final daquele ano eleitoral. E depois, no orçamento enviado para o Congresso, o benefício cairia para R$ 400, né? Todos esses fatos mobilizou uma parte da comunidade acadêmica para entender o que aconteceria nas avaliações do Bolsonaro entre os beneficiários e na população em geral, né? E qual que seria o impacto dessas medidas na eleição de 22, né? Então aqui eu vou trazer um pouquinho, alguns gráficos para a gente entender qual foi o impacto disso na eleição de 22, né? Então aqui são pesquisas de opinião que foram contratadas pelo governo, que tem os dados, não contratou, mas institutos de pesquisa consolidados realizaram, né? E esses dados eles são públicos, né? Então aqui, ó, esses dois gráficos, eles estão, a ideia é mostrar o seguinte: as pessoas em geral e os beneficiários em particular gostaram dessa medida que ele fez, né? Então, o gráfico à esquerda, você considera o Auxílio Brasil um programa de distribuição de renda ótimo e bom? A maioria, a grande maioria da população considerava um programa ótimo ou bom, né? Particularmente os beneficiários. E a maioria da população, inclusive os beneficiários que anteriormente recebiam o Bolsa Família, consideraram que o Auxílio Brasil melhorou o Bolsa Família, né? Então, 90% dos beneficiários acharam que melhorou em relação ao antigo Bolsa Família. Suponho, né? Pode ser que melhorou, eles não perguntaram especificamente isso, mas porque tem mais recursos, a parcela mensal do benefício ficou bem maior, né? No entanto, aí esse é o ponto, a pesquisa fez outras perguntas que mostram um cenário interessante. Aqui. Uma pergunta seguinte foi essa. Sobre o aumento de 400 para R$ 600, você acha que que esse aumento é permanente ou temporário? Quase todo mundo sabia, né, falava que esse aumento era temporário, que tem prazo para acabar, né? Sendo que os beneficiários sabiam até um pouquinho mais do que os não beneficiários, né? É, ao mesmo tempo, quase todo mundo achava que esse aumento deveria ser permanente, que é o que está no gráfico à direita, né? Então as pessoas gostaram dessa mudança, só que elas sabiam que essa mudança seria temporária, que teria prazo para acabar depois das eleições, né? 2 meses depois da eleição. E ao mesmo tempo essas pessoas achavam que esse aumento deveria ser permanente, esse aumento de valor do benefício, né? É, Isso pode estar por trás desse último resultado que eu trago sobre esse dado, que é uma estimativa de uma pesquisa feita no começo de novembro de 22, logo após o segundo turno, né? Aqui é um trabalho que eu fiz junto com uma coautora, analisando uma pesquisa de opinião que perguntava se a pessoa recebia o Auxílio Brasil e quem que ela tinha votado no primeiro turno de 22. E aqui são resultados mostrando o impacto de receber o Auxílio Brasil no voto, no Lula, no Bolsonaro ou nos outros candidatos, ou branco e nulo, né? E todas essas barrinhas, né, todos esses coeficientes, eles cortam o eixo zero, indicando que não teve efeito no voto, né? Então, o Auxílio Brasil
ele não teve efeito, não influenciou se a pessoa votou no Lula, no Bolsonaro ou algum outro candidato, né? Então, você pode olhar isso de um lado, de que Bolsonaro conseguiu neutralizar a performance histórica que o Lula e o PT tinha de receber votos de beneficiários do Bolsa Família, mas ao mesmo tempo, você pode olhar de um outro lado e falar que o Bolsonaro não teve retornos eleitorais dessa ação específica que ele fez lá em 22, né? E uma interpretação possível é de que ele não teve retorno porque esse tipo de política, uma política social, uma política de transferência de renda, carecia de credibilidade por parte do Bolsonaro, porque ele não tinha um histórico de ser favorável a esse tipo de política, né? É, e ele não tinha essa issue ownership com relação a esse tipo de política, né? Aí a gente pode se perguntar, mas será que o PT, o Lula, ele tem uma credibilidade ou se trata mais de uma barganha, vamos dizer assim, um terrorismo eleitoral, né? Algo assim, se você não votar em mim, você vai perder os benefícios e tal. Ainda que muitas vezes o PT e o governo possa fazer isso de fato, né? Mas o que que algumas pesquisas dizem, né? Talvez alguns de vocês tenha visto já alguns resultados. O Instituto Quest, acho que desde meados do ano passado, ele tem chamado a atenção de que as pessoas elas não têm, né, elas ao responder essa pergunta, você tem medo de perder seus benefícios sociais se Lula sair do governo? A grande maioria das pessoas diz que não tem medo de perder os benefícios sociais se o Lula sair do governo, né? Então, a interpretação que é dada na imprensa é de que, olha, hoje, depois de tantos anos, esses benefícios eles estão tão consolidados que as pessoas não votam com medo de perder o benefício, né? É, e tanto é que teve mudanças no governo e os benefícios continuaram, até aumentaram seu valor, né? E as pessoas não têm, então não estão votando com esse medo, né? O que é interessante, no entanto, essa pesquisa aqui eu peguei, né, a CNN fez esse gráfico, né, de uma pesquisa que foi feita no final do ano passado, né? No entanto, uma pesquisa feita em 2014, né, então já há 12 anos, mostrava o mesmo resultado, né? Então, essa pesquisa que foi coordenada por pesquisadores de renome internacionais e brasileiros, né? A Brazilian Electoral Panel Studies, fez uma pergunta muito parecida: você acha que o Bolsa Família vai acabar se o PT perder as eleições? E apenas 30% diz que acha que o benefício iria acabar, 71% dizia que não, praticamente o mesmo percentual de hoje, né? Então a gente tem evidências de que não é tanto guiado por medo que as pessoas, os beneficiários votavam a favor do PT sobre isso, mas é porque provavelmente, porque o partido construiu uma credibilidade, uma imagem no médio e longo prazo de que ele é a favor desse benefício, de que ele vai manter, de que ele criou, de que ele é o responsável, né? É, então, as conclusões que a gente pode tirar, que políticas públicas importam para o voto, mesmo em contexto de polarização política, que muitas entregas costumam ocorrer no último ano, dado que eleitores tendem a valorizar o curto prazo, mas que uma credibilidade construída ao longo do tempo é também importante para beneficiários, né? E dessa forma, considerando o histórico de conhecimento acadêmico, científico que a gente tem, né, a gente pode dizer que essas políticas sociais que vão ser turbinadas ou criadas agora nesse ano eleitoral, nesse último ano, terão um efeito pró-Lula em 26, né? Isso vai reverberar porque também esse governante, esse partido tem uma credibilidade com relação a esse tipo de política. Então, né, provavelmente isso vai acontecer. O foco dessa apresentação foi nesse tipo de política social, né? Mas a gente tem a intenção de, durante esse período eleitoral, analisar outros tipos, além de variáveis econômicas em geral, né? Que a gente pode dizer que hoje tendem mais também a beneficiar um incumbente do que o contrário, né? Mas, por outro lado, você tem outras áreas de políticas
que daí são sobre as quais Lula e o PT têm uma credibilidade negativa, que seriam as coisas de corrupção, né? E as questões de políticas de segurança. Então, isso também está no nosso mapa, né? Essa apresentação de hoje foi focada nesses benefícios para as pessoas mais pobres, né? Que daí a nossa conclusão é essa, mas você tem essas outras questões também no nosso radar que são importantes para entender a eleição de 26, né? Então, a minha apresentação era isso. Passo aí para o Ricardo ou para o Rafael continuarem aqui a nossa conversa. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Vou passar para o Rafael agora para falar do agregador, modelos, etc. Bom dia, pessoal. Eu acabei de compartilhar minha apresentação, vou pedir para meus colegas confirmarem se está tudo certo com o Tá compartilhamento. tudo certo, está aparecendo, pode Mas- seguir. Obrigado, Ricardo. Então, bom dia, agradeço a todos por estarem participando aqui dessa conversa com a gente, hoje de manhã. Eu vou falar para vocês um pouco sobre as pesquisas eleitorais, então é um tema que está bastante quente, né? Principalmente porque apareceu ontem a primeira pesquisa mostrando o Flávio Bolsonaro empatado com o Lula, e eu vou falar para vocês um pouco dos resultados que a gente está tendo no nosso agregador. Então, todo ponto de construir o agregador é que a gente não vai depender só de um instituto de pesquisa, a gente vai tentar equilibrar os resultados dos diferentes institutos de pesquisa para extrair qual que é o sinal verdadeiro, ou seja, qual que é o nível de apoio verdadeiro, qual que é o nível de votação verdadeiro de cada um dos candidatos. Então, esse aqui é o resultado atual. A gente está focando aqui no resultado de segundo turno com Lula versus Flávio. A gente, na verdade, roda vários cenários diferentes. Ainda rodamos cenários com Tarcísio, com Ratinho Júnior, mas, obviamente, como o Ricardo já explicou no começo da conversa, como nós temos um tempo limitado aqui, a gente vai focar no cenário que é mais provável nesse momento, porque a candidatura do Flávio realmente parece ter engrenado, né? A gente fez alguns exercícios também sobre o primeiro turno, só que a gente não ficou muito satisfeito com os exercícios, porque no primeiro turno ainda precisa definir muita coisa. Então, no primeiro turno, cada instituto de pesquisa faz um cenário diferente, tem muitas candidaturas que a gente não sabe se vão, se não vão. Na hora que a gente tenta consolidar isso numa coisa só, o resultado não fica legal, a gente vai ter que esperar as candidaturas se consolidarem e o mundo político se consolidar um pouco para a gente poder rodar o agregador com um mínimo de rigor, né? Então, ainda não dá para tirar muitas conclusões em relação ao primeiro turno. Mas o segundo turno, que parece que é o mais provável, é esse cenário do Lula e do Flávio. A candidatura do Flávio, como vocês acompanharam, foi uma candidatura que apareceu muito de repente, pegou quase todo mundo de surpresa, e, inclusive, como vocês podem ver no gráfico, pegou, inclusive, os institutos de pesquisa de surpresa, né? A gente tem, todas as pesquisas foram feitas desde janeiro de 2025, e o Flávio só começa a aparecer em junho. Em algumas pesquisas, mas vocês vejam que são muito poucas que as pesquisas que ele aparece, e aí, obviamente, depois do anúncio da candidatura dele, agora as pesquisas estão começando a aparecer de fato, e a gente vê essa subida consistente do Flávio, acompanhada aí de uma acomodação da candidatura do Lula. O resultado hoje é um resultado em que, do ponto de vista estatístico, no agregador, Lula e o Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados, com alguma vantagem aqui para o Lula, mas vejam que as bandas de incerteza que a gente está colocando aí ao redor do agregador, elas têm um overlap muito grande, né? Elas estão passando uma por cima da outra, então o cenário ainda não dá para distinguir com muita segurança, pelo menos do ponto de vista das pesquisas eleitorais que estão aparecendo hoje, não dá para distinguir com muita segurança qual que é o estado eleitoral. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção nesse gráfico aqui, e é uma coisa mais de como o agregador funciona, é como a gente está a gente está realmente modelando a incerteza em torno dessas candidaturas, né? Vejam que lá no começo, em julho, a gente tinha níveis de certeza gigantescos, que ficaram com mais de 10 pontos de nível de certeza. Então, uma das coisas que eu quero mostrar para vocês hoje é que a gente não está confiando só na margem de erro das pesquisas para ter essa incerteza. A gente está modelando essa incerteza com base em uma das coisas da margem de erro das pesquisas, mas a gente está levando em consideração também dados da confiabilidade histórica de cada instituto e também a gente está calculando um viés para cada instituto. E é uma das coisas que a gente quer mostrar
para vocês daqui a pouco, como que a gente faz isso e quais são os resultados que a gente tem por enquanto. Mas veja que a gente passa lá de julho de uma situação em que, basicamente, Lula e Flávio têm incertezas muito altas, porque tem muito poucas pesquisas, e agora, à medida que a gente vai tendo mais pesquisas para avaliar, essas incertezas caem, a gente vai tendo mais segurança sobre o resultado que a gente está tendo, e a gente consegue calcular aí níveis, margens são mais precisas para poder decidir quem está na frente ou quem não está na frente. A gente passa de um regime ali, um regime de insegurança quase total no começo, né, com quase 20 pontos de margem de erro para cada candidato, até o momento que agora a gente está com mais ou menos 2 ou 3 pontos. Antes de eu falar para vocês da metodologia, de como que a gente está fazendo isso, deixa eu mostrar para vocês qual que é o cenário, como que isso está se convertendo em probabilidade de vitória. Então, essa aqui é a nossa projeção hoje, com base nas pesquisas de vitória de cada um dos candidatos. Então, o nosso modelo está dando 64% de chance para o Lula e 36% de chance para o Flávio. A gente está olhando aqui só para pesquisas, tá? E pesquisas, olhando só para as pesquisas, com tanta distância em relação à eleição, a gente não pode colocar ainda muito peso nessa projeção. Logo mais, o Ricardo vai mostrar um outro modelo que a gente está desenvolvendo, que é um modelo com variáveis econômicas, e ele vai dar para vocês qual que é a nossa probabilidade final com base na nossa avaliação das evidências de pesquisa e dos fundamentos, né, como se diz na ciência política, fundamentos sendo o nível de apoio de cada candidato, condições econômicas e assim por diante. Mas olhando só para as pesquisas, a situação é essa. 64 a 36 para o Lula, então uma vantagem boa para o Lula. Só que vejam que aqui a distribuição dessas probabilidades é uma distribuição muito ampla, né? Então a gente está falando aqui que o Lula pode ter desde 18, 20% dos votos até 75, 80% dos votos. E é o nível de segurança que a gente pode ter aí a pouco menos de um ano da eleição. À medida que a gente vai avançando durante o ano, a gente vai chegando mais perto da eleição, essas curvas vão diminuir, vão ficar mais precisas, e aí a gente começa a poder falar com mais segurança, com base em pesquisas, sobre qual que é a probabilidade de cada um dos candidatos ganhar a eleição. Mas esse é o cenário hoje, então deixa eu falar um pouco para vocês como é que a gente faz isso, como é que a gente faz essa agregação de pesquisas e como é que a gente faz o modelo eleitoral. Eu vou começar com uma analogia e depois eu vou entrar no modelo matemático, mas não se preocupem que eu não estou aqui para deixar vocês entediados com matemática, eu vou passar muito por cima. Mas a analogia é com o GPS. Então, a ideia é que quando vocês usam um aplicativo de GPS, um Google Maps ou um Waze, o que está acontecendo? O seu celular está pegando sinais de diferentes satélites e ele tem que filtrar esses sinais, porque cada satélite tem uma especificação diferente. Então, cada satélite é feito por um fabricante. Esse fabricante tem certos vieses que são que no satélite são incluídos no satélite pela questão de como é feito o satélite, o método de produção desse satélite, e também pode ser que o satélite pode ter imprecisão, porque você lança o satélite, ele funciona por vários anos e com o tempo ele pode deteriorar o sinal, né? Então, o que o seu celular faz quando você está mudando, está navegando com o aplicativo de GPS, ele está pegando o sinal de diferentes satélites, ele está filtrando qual que é o ruído desses satélites, ele está tentando fazer uma estimativa de qual satélite é mais enviesado para um lado, qual satélite é mais enviesado para o outro, qual satélite é mais ruidoso, qual satélite é menos ruidoso, e ele extrai o sinal para te dar a posição exata onde você está. E aí, dependendo de qual aplicativo você usa, você já percebendo que ele consegue até te dar um sinal sobre qual que é a faixa que você está na Marginal Pinheiros, por exemplo. Ele consegue te falar qual é a faixa que você está. Então, dependendo de qual a qualidade dessa extração de sinal, ele consegue te dar posições bastante precisas. Então, para um GPS, você tem 3 desafios que você precisa vencer para você conseguir dar essa posição precisa, né? Você precisa reconciliar as fontes, ou seja, você precisa pegar os sinais desses satélites diferentes e tirar o filtro delas para ter uma posição real. Você tem que estimar a trajetória quando você não tem sinal. E aqui pensando principalmente se você estiver fazendo uma navegação, por exemplo, você está fazendo uma viagem, aí você vai passar por seções no interior do Brasil que o sinal é muito fraco, às vezes nem funciona. Então, você tem que estimar qual que é a trajetória do veículo, inclusive quando o veículo perdeu o sinal com satélites. Você tem que fazer uma estimativa de onde o veículo estava, porque, obviamente, o veículo ter perdido o sinal com satélite não quer dizer que ele parou de andar. Você tem, então, fazer uma estimativa de onde ele está para você poder recuperar depois. E o terceiro desafio é que quando você recebe o sinal, ou seja, quando você chega numa área que recebe o sinal do satélite, você tem que
atualizar tanto a trajetória, então aquela trajetória que você fez a estimativa, você compara com o resultado do satélite, e também você reavalia qual que é a confiança que você tem em cada um dos satélites. Então, toda essa ideia é que você está sempre avaliando onde você está avaliando o sinal que você recebe, e você está atualizando as suas estimativas. Então, para quem, eu sei que tem muita gente no mercado financeiro que tem um background quantitativo. Então, quem estiver acostumado a tratar com estatística bayesiana e modelos bayesianos, vocês vão saber que é justamente isso que a gente está fazendo. A gente começa com a priori, com o conhecimento a priori do que está acontecendo, a gente vai atualizando nosso conhecimento com base nos dados para gerar distribuições a posteriori. Como isso se aplica no nosso caso aqui do sistema eleitoral? Então, aqui eu estou pegando exatamente o mesmo problema, só que a gente está aplicando no caso das pesquisas. Então, em vez de satélites, a gente tem diferentes institutos de pesquisa. Então, os institutos de pesquisa, cada um tem o seu viés, o viés e aqui quando a gente fala de viés, a gente não está acusando nenhum instituto de manipular resultado, mas o viés pode entrar, e certamente entra, por escolhas metodológicas. Então, depende se você está fazendo pesquisa telefônica ou pesquisa presencial, você vai atingir certas camadas da população e você não vai atingir outras camadas da população. E isso serve também para pesquisas online. Então, cada instituto vai ter o seu ruído, entre aspas, a gente vai pegar os sinais desses diferentes institutos e a gente vai filtrar esse sinal para extrair qual é a posição real de cada um dos candidatos na corrida eleitoral. Então, a gente tem exatamente os mesmos três desafios. A gente tem que reconciliar essas fontes, então, filtrar o ruído dos diferentes institutos. A gente tem que estimar a trajetória dos candidatos quando não existe pesquisa. Então, o nosso agregador ele faz atualização diária de qual que é o voto de cada candidato, e aqui a comparação é com um carro quando perde o sinal do satélite, né? E aí você, obviamente, o carro não para de andar e os candidatos também não param de evoluir só porque não teve pesquisa. Então, a gente faz uma estimativa de qual que é o trajeto de cada candidato nos períodos sem dados, nos períodos sem pesquisa, e, por fim, quando aparece um sinal, quando aparece uma pesquisa, a gente vai atualizar tanto a posição de cada candidato, quanto a gente vai atualizar a nossa avaliação da confiabilidade de cada instituto. E essa avaliação é feita 100% com base nos dados. Então, é importante ressaltar que a gente não tem em nenhum momento a gente está fazendo uma avaliação subjetiva de que esse é um instituto que a gente gosta mais, que a gente confia mais, e esse é um instituto que a gente não gosta, que a gente não confia. A gente põe todos os institutos, todas as pesquisas que a gente conseguir, a gente põe na nossa base de dados, a gente não faz seleção de institutos, porque a gente confia que o modelo vai separar o joio do trigo. Então, a gente joga para o modelo vai dar os pesos e vai saber, e vai falar para a gente quais são os institutos que a gente tem que dar mais peso e quais são os institutos que a gente dá menos peso. Deixa eu me controlar no tempo aqui. Eu vou passar muito rapidamente sobre o modelo matemático, tá? Na verdade, eu estou colocando o modelo matemático aqui, simplesmente é mais para vocês terem como uma referência. A gente vai mandar essa apresentação para vocês depois do nosso webinar, e vocês podem ter como referência e mostrar para algumas pessoas e debaterem. Fiquem à vontade para tirar dúvidas, tanto agora quanto no chat, a gente vai responder, quanto mandar pergunta depois por e-mail, entrar em contato com a gente sobre o modelo. Mas aí, o que eu quero chamar a atenção aqui nessa fórmula é que a gente está usando esse modelo tem diferentes nomes, dependendo de qual que é a área que ele é usado. Então, esse Space Model, esse modelo linear dinâmico, filtro de Kalman é um nome muito usado em engenharia. Mas a ideia é que você tem dois componentes integrados aqui, né? Esse modelo de estado, que é o modelo que dá a trajetória de cada candidato, e o modelo de mensuração, que é o modelo que filtra as pesquisas. Então, esse modelo de estado, esse que dá a trajetória, o importante é pensar que essa variável mi e essa variável ni, elas estão dando qual que é o nível de apoio de cada candidato, e mais importante, isso eu quero falar porque essa é a pergunta que a gente mais recebeu quando a gente estava fazendo essas apresentações na última eleição, em 2022, a gente tem um vetor específico para pegar tendência aqui, que é esse vetor ni. Então, muitas vezes perguntavam para a gente, mas Rafael, você não tem certeza que esse modelo está tão suave essa linha, você não está deixando de pegar alguma tendência nova? A ideia não é justamente pegar tendência, mas não deixar ser influído por ruído. É separar qual que é a diferença entre tendência verdadeira do que está acontecendo e o que é ruído, que é simplesmente a diferença metodológica de um instituto para outro. Então, esse vetor ni, que é o vetor aqui de tendência, ele é dedicado a calcular qual que é a tendência de cada candidato, se ele está subindo ou caindo, e incluir isso no nosso modelo. Então, a gente está, de fato, levando isso em consideração.
E aí, para quem, se tiver alguém aqui que é da área de econometria ou engenharia e conhecer esses modelos de local linear trend, de tendência local linear, cada um desses vetores aqui vai sofrer com inovações estocásticas, que são eta e zeta, nesse caso aqui, que são variações aleatórias que a gente usa para não deixar o modelo ficar parado no tempo. Então, o modelo está sempre evoluindo com base nos dados que a gente está recebendo. E, por fim, o modelo de mensuração, esse é o modelo que está entrando para filtrar os dados, né? Então, a gente está decompondo aqui o erro de cada instituto em três componentes. O viés do instituto, que é esse delta, que aparece aqui. Ops, parece que perdemos a conexão com o Rafael. De fato. Bom, enquanto a gente não consegue estabelecer a conexão com o Rafael, eu vou adiantar aqui um pouco a nossa discussão, até porque a gente está chegando aqui já no limite do tempo do webinar. E aí eu vou compartilhar aqui os últimos slides para a gente ir chegando às conclusões. Depois, quando o Rafael voltar, ele complementa aqui essa parte. Vou pedir para ele, se ele conseguir voltar, para falar especificamente sobre o viés que ele calcula para cada um dos institutos de pesquisa. Então, só um minutinho, vou compartilhar aqui a apresentação também, para os últimos slides. Bom, o Rafael citou aqui o outro modelo com o qual a gente está trabalhando, que é um modelo que utiliza variáveis econômicas para avaliar qual será a trajetória provável da avaliação de governo, e esse modelo continua apontando uma trajetória de alta para avaliação de governo, do atual governo daqui até o terceiro trimestre, que é o trimestre da disputa eleitoral especificamente. Esse modelo está dando aí que o governo Lula pode alcançar um patamar de mais 8 pontos de avaliação positiva do saldo da avaliação líquida do governo Lula. Atualmente, esse saldo está em torno aí, é negativo, em torno de entre menos 5 e menos 10 pontos, a depender do Instituto de Pesquisa. Então, uma trajetória, se ocorrer essa melhora, será uma melhora acentuada, e é algo que aconteceu para todos os governos de presidentes que tentaram a reeleição enquanto eram presidentes. Aconteceu com Fernando Henrique Cardoso em 98, com Lula em 2006, com Dilma Rousseff em 2014 e com Bolsonaro em 2022. Para todos esses presidentes incumbentes que tentaram a reeleição, a avaliação de governo melhorou expressivamente no ano eleitoral, e mais importante que isso, acho que destacar que essa melhora ocorreu de maneira mais acentuada no segundo semestre do ano eleitoral, quer dizer, quando a discussão a respeito da eleição começa, de fato, a entrar no radar da grande maioria dos eleitores. Tá? E isso, a nosso ver, é uma indicação importante. Obviamente, 4 observações não são suficientes para criar um padrão estatístico consistente, mas essa informação acho que não pode ser desprezada, porque indica e sintetiza
a capacidade do incumbente de sensibilizar o eleitor a respeito das entregas, dos benefícios eleitorais ou eleitoreiros que todos os governos, todos os presidentes que tentam a reeleição são capazes, têm para mostrar para o eleitor. Isso dialoga aí com o que o Sérgio mostrou no começo do webinar, de que as entregas, as políticas sociais, as políticas públicas que são adotadas, elas têm capacidade, a nosso ver, sim, a despeito aí da polarização, da divisão do eleitorado, etc., etc., a nosso ver, isso ainda tem um peso na decisão de voto. Então, vamos observar se esse padrão se repetirá ou não com Lula, mas a tendência, o histórico, indica que a chance disso acontecer não é desprezível. Bom, eu vou passar aqui as conclusões e depois a gente volta aqui para responder questões. Bom, a eleição, obviamente, vai ser uma eleição muito parelha, muito equilibrada. A vantagem de do vencedor, do eleito, será pequena em relação ao seu adversário no segundo turno. Há uma chance que não é irrelevante, não é alta, mas eu diria que não é irrelevante, de a eleição se definir no primeiro turno. Isso vai depender bastante aí de qual será o elenco final aí de candidatos a presidente, que será apresentada para o eleitor oficialmente a partir de agosto deste ano. Quanto menor a quantidade de candidaturas, maior é a chance da eleição se definir no primeiro turno, porque essa polarização, neste momento evidente, entre Lula e o Flávio Bolsonaro, que provavelmente levará a eleição para o segundo turno, pode fazer que a eleição se decida no primeiro turno, no caso dos candidatos presidenciáveis do PSD, por exemplo, desistirem de ser candidato e de Romeu Zema também preferir uma outra opção que não seja a de ser candidato a presidente neste ano. A dianteira do Lula, que a gente já viu pelo agregador, primeiro, é uma vantagem neste momento muito pequena, está dentro da margem de erro e não é consistente. É uma vantagem que está sujeita a oscilações, a depender de erros ou acertos cometidos por um lado ou por outro. E neste momento, as pesquisas que estão sendo divulgadas mostram que Lula e o campo governista cometeram um grande erro ao permitir que a escola, o Acadêmicos de Niterói, levasse adiante a ideia de homenagear o Lula no Carnaval do Rio de Janeiro neste ano. Foi uma decisão muito arriscada, porque o ganho eleitoral desse tipo de homenagem seria pequeno e o risco era evidentemente enorme, e a conclusão a respeito do resultado da pesquisa Atlas e do resultado que deve sair amanhã da pesquisa Paraná, que provavelmente vai mostrar o Flávio Bolsonaro um pouco à frente do Lula, que o carnaval, o desfile da escola de samba, provocou um dano à candidatura do Lula. O espaço para a terceira via é pequeno. Em 2018, esse espaço era praticamente nulo. Neste ano, talvez seja um pouco maior, mas todavia é pequeno. Tudo indica, e tudo indica mesmo, que iremos daqui até o final nessa polarização Lula versus Flávio Bolsonaro. Vou resgatar aqui um pouco uma conclusão que a gente teve no webinar passado, que eu já citei aqui no início, né, deste webinar, de que o eleitor pêndulo não é um eleitor exatamente de centro, é um eleitor de baixa renda não politizado. Neste webinar, aí pela apresentação do Sérgio,
a nossa conclusão é que as entregas e bondades eleitorais de cunho principalmente social, né? Gás do povo, luz do povo, isenção de IR para quem ganha abaixo de R$ 5.000, não é exatamente para o eleitorado mais pobre, mas ainda assim para um eleitorado de baixa renda, tendem a favorecer a Lula, e o contexto econômico também é moderadamente benigno para o Lula. A taxa de câmbio está se depreciando, se apreciando, né? O real está se apreciando em relação ao dólar neste início de ano, por razões que alheias aqui a questões domésticas, mas, de todo modo, isso tem um impacto baixista do ponto de vista da inflação. Inflação e preço de cesta básica, alimentos, é um fator importante aí, as pesquisas têm mostrado, para avaliação de governo, para decisão de voto. Então, o contexto econômico está até um pouco mais benigno para o Lula nos últimos meses, semanas. Então, isso também é um fator estrutural que conta a favor do Lula. Então, neste momento, a gente discutiu bastante essa questão, resolvemos manter o nosso cenário, apesar aí do equilíbrio aí que é mostrado pelas pesquisas de intenção de voto entre o Flávio e o Lula. Vamos manter, neste momento, o nosso cenário de favoritismo do Lula na proporção de 70% a 30% contra o Flávio Bolsonaro, mas é um cenário com viés de baixa. Vamos acompanhar aí os próximos passos aí, da disputa, erros e acertos de um lado e de outro. Acho que o governo, por exemplo, está errando, cometeu e, se persistir, cometerá um novo erro que pode atrapalhar o Lula ainda mais aí na disputa, que é o aumento do imposto de importação sobre produtos eletrônicos, inclusive sobre celulares. Já está sendo bem explorado pela oposição, então é outro elemento aí conjuntural, pontual, mas que pode, neste momento, causar um pouco mais de dificuldade para o Lula nas pesquisas que vão sair nesta semana e nas próximas. Bom, não sei se o Rafael não conseguiu voltar mesmo, infelizmente teve algum Não, tô problema. aqui, Ricardo. Opa, tá aí, Rafael. Ô, Ricardo, já que você está com a apresentação completa, a gente está com um tempo bastante apertado, a referência do modelo está lá, mas eu queria falar um minuto rapidamente sobre o viés Pois dos não, institutos. vai lá. Então, se você puder colocar, você Tá, está com pera um ela pouquinho. aberta aí? Não, já fechei. Porque, Deixa eu então, colocar. peraí, Quer que eu coloque ou você coloca? eu ponho aqui. Tá. Enquanto isso, você pode ir vendo as perguntas, enquanto eu compartilho, e aí a gente já vai adiantando a parte das perguntas. Vai não. Bom, tem uma pergunta aqui logo no início do webinar, sobre a terceira via articulada pelo Kassab. O Marcelo, como eu disse aqui nas conclusões, o histórico das eleições presidenciais brasileiras e a situação atual da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro indica que a possibilidade de uma terceira via realmente se tornar competitiva na eleição deste ano é pequena, né? Eu não sei até se o PSDB, no final das contas, vai de fato apresentar um candidato a presidente neste ano. Tem um custo para o PSD de ter candidatura presidencial, é um custo, em primeiro lugar, financeiro, porque a candidatura presidencial custa muito, e se o PSD tiver um candidato a presidente, isso vai drenar recursos do partido que poderiam ser aplicados para alavancar candidaturas competitivas do PSD a governos de Estado e para o Congresso. Então, tenho dúvidas se o Kassab realmente vai seguir adiante com essa ideia de apresentar candidato próprio em 2026. Bom, Rafael, fale aí sobre o viés dos institutos, que eu acho interessante mesmo.
Legal, Ricardo. Então, peço desculpas, pessoal, pela queda na conexão, mas aqui eu quero falar muito rapidamente só, e para liberar todo mundo, sobre esse viés dos institutos, que eu acho que é a coisa mais importante, né, do nosso modelo. A gente tem aqueles 3 termos de erro que estão na apresentação, a gente vai mandar para vocês, mas o viés é o que realmente dá faz esse filtro, né? Então, a gente está, naquele modelo do GPS, a gente está atualizando cada uma das estimativas todos os dias, cada vez que sai pesquisa, e aqui a gente tem o viés dos institutos para o modelo, para o cenário do Lula contra o Flávio. Então, o que a gente vê é que tem alguns institutos já aparecem com alguns viés específicos. Então, o Futuro ali tem um viés mais para o Flávio e contra o Lula, mas como tem poucas pesquisas por enquanto nesse cenário específico, você vê que todos os viés dos institutos eles estão meio cruzando com zero ali, né? O que a gente percebeu em outros cenários é que, na medida em que aparecem esses que vão sendo publicadas novas pesquisas, cenários como Tarcísio, por exemplo, aí os institutos começam a aparecer mais. Então, o Atlas, por exemplo, geralmente dá percentuais muito acima da média, e a Quest, por exemplo, dá percentuais muito abaixo da média. E tem alguns institutos como Futura, que eles dão percentuais acima para um lado e abaixo para outro. Então, nosso modelo está levando isso em consideração, está modelando isso, e o que a gente colocou aqui na apresentação são vários modelos mostrando como é que como o nosso agregador aprende os dados com a priori e depois a posteriori. Então, a gente, dependendo de como você está modelando, qual que é o viés dos estudos e qual que é o erro não amostral, você consegue ver qual que é o aprendizado que esse modelo está tendo com base nos dados que vão recebendo. E isso aqui vai ser sempre atualizado. Então, cada vez que sai uma nova pesquisa, o aprendizado é diferente, a gente atualiza a posteriori e a gente vai mostrando para vocês qual que é a situação nova dos candidatos. Obrigado, Rafael. Antes de continuar a responder as perguntas, dizer aqui para vocês que eu já falei, mas reforçando, eu, o Sérgio e o Rafael, a gente forma aqui a equipe especial da Fora Intelligence para acompanhar a eleição presidencial. Nós estamos oferecendo um pacote especial de serviços para acompanhamento das eleições de 2026. Quem estiver interessado em receber informações a respeito desse pacote, por favor, entre em contato com a gente. Aqui na apresentação tem um QR Code que já traz algumas informações a respeito desse pacote. E aqui no webinar a gente mostrou o tipo de trabalho que a gente está desenvolvendo para acompanhar a eleição presidencial deste ano. Bom, vou responder aqui as últimas perguntas e depois para a gente encerrar aqui o nosso webinar de hoje. Deixa eu ver aqui. O Alex pergunta se há um grupo de eleitores insatisfeitos com a polarização e como esse grupo pode impactar eventual terceira via no período eleitoral. É verdade, Alex. De fato, as pesquisas mostram que em torno de 30% dos eleitores, mais ou menos, dizem nas pesquisas que preferiam que uma alternativa ao Lula ou ao bolsonarismo como candidato a presidente. Então, em tese, esse percentual de 30% poderia indicar a possibilidade da terceira via, mas o fato é que, como eleitores lulistas barra petistas, eleitores bolsonaristas, tem uma decisão de voto muito consolidada, o espaço efetivo para crescimento da terceira via é muito pequeno, e as pesquisas estão mostrando isso, né? Então, existe digamos assim, uma propensão, uma sensibilidade por parte de uma parcela importante do eleitorado a favor de algo diferente de PT, Lula versus Bolsonaro, mas essa percepção não é atendida porque o eleitorado lulista e o eleitorado bolsonarista meio que bloqueia a possibilidade de crescimento dessa terceira via. Bom, uma pergunta do Vinícius: por que a inflação controlada, desemprego baixo, etc., mesmo assim, a avaliação do governo segue em baixa? De fato, Vinícius, a popularidade do Lula, a avaliação do governo Lula
se a gente olhasse apenas variáveis econômicas, deveria ser bem melhor do que o que as pesquisas mostram, e aí a explicação é derivada da polarização, do fato de que uma parcela bastante relevante do eleitorado rejeita Lula, rejeita o PT. Então, para essa fatia do eleitorado, o desempenho, o comportamento da economia não é relevante para a decisão de voto. Mesmo assim, por uma parcela pequena, mas que será decisiva para a eleição, que é o eleitor pêndulo, a nossa avaliação é que a questão econômica vai acabar pesando a favor do Lula. Não dá para dizer que se resolverá a eleição a favor do Lula, mas, como eu disse, é um fator, é um elemento estrutural aí da disputa deste ano, que a gente entende que pesa a favor do Lula e é uma das razões pelas quais a gente mantém, neste momento, esse cenário de favoritismo do Lula de 70 a 30. Uma pergunta a respeito de aumento de impostos, se isso pode influenciar o resultado para o governo, o resultado da eleição. Creio que sim, quer dizer, não influenciar o resultado no sentido de ser uma questão que tem alguma influência sobre a decisão de voto. Eu citei aqui nas minhas considerações finais como a questão aí desta semana, né, e da semana passada, mas que está reverberando nessa semana, da decisão aí da área econômica de aumentar o imposto de importação sobre produtos eletrônicos. Isso tem um paralelo com aquela taxação das blusinhas, né, que aconteceu em 2023, que até hoje aparece em pesquisas qualitativas como algo negativo para o governo Lula. E do ponto de vista eleitoral, eu não tenho dúvida que essa decisão aí de aumentar imposto de importação sobre eletrônicos, mesmo que impacte um percentual pequeno de celulares ou de outros produtos eletrônicos consumidos no país, isso vai ter um impacto ruim, negativo aí para a imagem do governo e, por tabela, também para a competitividade do Lula na corrida presidencial. Também, outro complemento da pergunta é se há a possibilidade de o TSE vetar a candidatura do Lula por causa da campanha no Carnaval. Não creio, acho essa possibilidade muito pequena, até porque a penalidade para propaganda eleitoral antecipada, que seria o crime eleitoral mais facilmente no qual o carnaval do Lula poderia ser, entre aspas, poderia ser enquadrado, ele prevê apenas pena de multa, multas irrisórias. Então, acho muito difícil e muito improvável o embargo, uma veto à candidatura do Lula por causa do carnaval. Uma pergunta específica metodológica sobre o agregador de pesquisa feito pelo Tobias. O Isso Rafael o Rafael respondeu, já Eu respondeu. respondi para o Tobias, posso falar rapidamente aqui para todo mundo ouvir, caso não tenham visto no chat, mas o Tobias pergunta por que a gente não usa a média do erro dos institutos na última eleição em vez de uma média zero. E a gente usa para o modelo empírico, que eu coloquei aqui na tela agora. Não é o nosso modelo favorito, porque você pode ter overfitting, né? Então, os institutos de pesquisa podem ter se adaptado da última eleição até aqui. Então, a gente não olha para ele em primeiro lugar, mas a gente está sempre olhando para ele. A gente sempre roda esse modelo e está comparando com os nossos outros resultados para construir os nossos cenários. Bom, por fim, tem uma pergunta aqui sobre efeito Trump na eleição. Bom, até o momento, o efeito Trump tem sido positivo para o Lula.
por causa tanto no momento em que houve a decisão do governo Trump de adotar o tarifaço e aquelas sanções contra autoridades brasileiras, as pesquisas de avaliação de governo mostram que, a partir daquele momento, o cenário que era de queda da avaliação do governo melhorou, e aí o tarifaço foi certamente um elemento que influenciou a melhora aí da avaliação de governo, que ocorreu a partir de final de maio, mais ou menos, até final de outubro, começo de novembro. Eu diria que, se o Trump, por exemplo, apoiar explicitamente a candidatura do Flávio Bolsonaro, esse será um fator positivo para o Lula. Vamos considerar uma hipótese que não parece muito razoável, nem provável, mas se o Trump apoiar o Lula, a situação vai ficar meio nebulosa. Eu não acho que o Trump vai apoiar o Lula. Acho também, neste momento, mais improvável que o Trump assuma uma posição explícita favorável ao Flávio Bolsonaro, mas se acontecer, esse será um fator positivo para o Lula, a meu ver, porque vai ali alimentar aquela discussão que aconteceu depois do tarifaço, de intervenção do Trump, dos Estados Unidos, sobre é, a política brasileira. Isso pode dar um gás favorável aí à candidatura do Lula. O José Luiz perguntando sobre a importância de termos religiosos, segurança e corrupção na eleição. De fato, José, esses são temas. O Sérgio já disse que na nossa agenda aqui de pesquisa, esses temas, segurança, corrupção, e ele não citou, mas a questão também do eleitorado evangélico, a gente vai também tratar aí com profundidade no nossa abordagem aqui para a eleição, para a disputa presidencial deste ano. São três temas, três questões que jogam contra a candidatura do Lula. Na questão religiosa, por causa da importância do eleitorado evangélico, e toda essa discussão a respeito do carnaval mostra como que provavelmente impactou sobre a percepção do eleitorado evangélico a respeito do Lula, e uma parte dessa piora do Lula muito provavelmente decorrente desse impacto sobre evangélicos e o eleitorado mais conservador em geral. Então, religião é, sim, um tema importante, como foi em 2018, em 2022, será também em 2026, e corre contra o Lula. Questão da segurança pública e corrupção também, aí pegando um gancho aqui com a apresentação do Sérgio, são questões sobre as quais o PT e o Lula têm pouca credibilidade. Então, por exemplo, o governo está ali se esforçando para aprovar a tal da PEC da segurança pública. Esse esforço provavelmente será ineficaz do ponto de vista eleitoral para o governo, porque não é simplesmente a aprovação de uma PEC que vai resolver a questão da credibilidade do PT e do governo Lula em relação à questão da segurança. Mesma coisa a corrupção. E esse ambiente, nesse início de ano, no país, com caso Master, a questão das conexões de ministros do Supremo Tribunal Federal, com Daniel Vorcar, o caso Master, etc., acendem a sensibilidade do eleitor a respeito da questão da corrupção, e certamente esse também é um fator negativo para a avaliação do governo e para a candidatura Lula neste momento. Isso vai se estender até o final da disputa. Por exemplo, uma coisa que pode ser muito ruim para o Lula, essa história do Lulinha, o filho dele, que aparece às vezes citado aí, com relação ao escândalo do INSS. Se essa história escalar, se essa história ganhar
uma dimensão maior, isso também pode provocar um dano importante para a candidatura Lula. Bom, gente, já passamos aqui do tempo, agradeço aí a atenção de vocês, desculpe aí a questão da falha na conexão, mas creio que conseguimos chegar aqui a uma conclusão, apresentar aqui os nossos novas pesquisas, nosso trabalho e as nossas conclusões. Agradeço a atenção e bom dia, bom resto de semana a todos vocês. Voltaremos mais adiante. André, a gente vai sim mandar a apresentação para todos que se inscreveram. Então, você terá a apresentação assim à sua disposição. Bom, obrigado, pessoal. Até uma Obrigado, próxima pessoal. Bom ocasião. dia. Bom dia, obrigado.